Sejam bem-vindos a mais um treinamento na MRS. Estaremos falando do processo de substituição dormente. E nós teremos como referência o POP-Eng 2001, o POP-Eng 2014, o PG-Eng 003, o POP-Eng 2004 e o POP-Eng 2062. Para o bom desempenho do nosso treinamento, estaremos falando de alguns conceitos que são importantes para o desenvolvimento deste processo. O que são os dormentes? São travessas de conformação geralmente prismáticas, nos quais são fixados os trilhos e colocado entre o lastro transversalmente a direção desses, espaçados regularmente uma das outras. Para que servem os dormentes? Garantir a fixação e manter o suporte adequado e seguro aos trilhos, manter constantemente a bitola, amortecer e absorver os choques do rolamento, distribuir e transmitir ao lastro os esforços recebidos dos trilhos, prover a suficiente estabilidade da via no sentido transversal, vertical e longitudinal. Manter o alinhamento longitudinal e transversal da via. Tipos de dormentes. Na MRS adotamos 5 tipos de dormentes: madeira, concreto, aço, plástico ou polímero e fibra de vidro. Agora falaremos sobre as fixações adotadas no dormente. Ela é responsável pela fixação do trilho ao dormente e elas podem ser rígidas, ligação realizada diretamente entre o trilho, placa e dormente com tirefões ou prego. E elas também podem ser elásticas, ligação realizada entre a placa e o trilho com grampos. Tirefões ou pregos garantem a fixação da placa de apoio ao dormente na fixação elástica, ou faz a união entre a placa, trilho e dormente na fixação rígida. Para os tirefões adotados na MRS, ou seja, o 22 e o 24 mm, adotamos a seguinte pua ou broca. O 22 mm no dormente de madeira é 11/16, ou seja, 17,5 mm. No dormente de polímero é 5/8, ou seja, 15,9 mm. Para o tirefão 24, no dormente de madeira, adotamos 3/4, ou seja, 19,1 mm. E para o dormente de polímero, adotamos 11/16, ou seja, 17,5 mm. Grampos, utilizados em fixações elásticas, garante a fixação do trilho à placa de apoio. Na MRS, os mais utilizados são Pandro, Fast Clip e Denick. Para o início das atividades, nós falaremos de alguns pontos importantes que garantem a segurança da mesma. O primeiro ponto vai ser a APR, Análise Preliminar de Risco, onde nós falamos sobre os riscos inerentes da atividade e que a turma discute quais são os mesmos e relacionam na análise que já vem pré-preenchida. Tá? Então isso tudo está na atividade nossa de hoje, do dia a dia. Segundo ponto são as ferramentas. As ferramentas a serem utilizadas nas atividades descritas devem estar devidamente inspecionadas e identificadas com o selo de segurança válido do trimestre. As ferramentas manuais devem ter os limites de pega sinalizados. Terceiro ponto, transporte de materiais. No caso de transporte de dormentes a granel com a utilização de caminhão Munk ou outro veículo, o empilhamento máximo fica limitado a 2 dormentes de altura, evitando ultrapassar a altura lateral da carroceria, sendo que os mesmos devem estar separados por calços/pontaletes que permitem a passagem da cinta de poliéster ou similar. Fica proibido a sobreposição de pontaletes para evitar a queda durante a circulação. No caso de fardos cintados de fábrica, fardos de até 5 peças de altura,
por 5 de largura, fica permitido ultrapassar a altura lateral da carroceria, desde que os fardos estejam cintados junto à carroceria e jamais sejam sobrepostos 2 fardos de altura. Outra etapa preliminar é a marcação dos dormentes. Nesta ocasião, além de uma correta avaliação das condições físicas dos dormentes, devem ser observados os seguintes fatores: verificar a existência de qualquer equipamento ou dispositivo de medição instalados pela engenharia. Caso exista, solicitar sua desativação temporária antes da realização da atividade, 7 dias antes. Na substituição dos dormentes, deverá verificar o espaçamento usado no trecho, fazer uma nova marcação com giz ou tinta do espaçamento, que será seguido pelos novos dormentes que serão aplicados. A figura a seguir nos indica quais os espaçamentos utilizados por tipo de dormentes na MRS. Em caso de substituição de dormentes a eito, a marcação dos espaçamentos deve ter atenção especial nas curvas, onde a marcação deverá ser feita no trilho interno. Outro ponto crítico nessa atividade é que deve ser garantido o balanço de juntas e soldas de campo, buscando a sua centralização, ou seja, no meio do vão. Nesta ocasião, admite-se uma variação entre o menor espaçamento, 54 centímetros, e o maior espaçamento, 59 centímetros. Marca-se o dormente a ser retirado, o boleto pelo lado externo. Em seguida, nós vamos fazer a marcação do espaçamento do dormente. Sempre é importante verificar o espaçamento do dormente no trecho em que estiver trabalhando. No caso aqui, o espaçamento adotado, 0,54. Marcando o dormente fixo, que é o dormente que já está aplicado, que não será retirado, a partir dele vamos fazer o espaçamento de 54 centímetros, que é onde ficará o novo dormente. Iniciando a atividade, desguarnecer o laço. Ferramentas utilizadas. A alavanca deve estar devidamente apontada e com as marcações de pega. Gadanho deve estar devidamente fixado e com as marcações de pega. No máximo, 2 dormentes serão desguarnecidos de cada vez, alternadamente, para que sejam prevenidas flambagem e fraturas de trilho. Alavanca lisa ou alavanca de alçapremar ou sapremar pode ser utilizada em 4 atividades. Nós vamos estar falando sobre a atividade de cavação, escavação ou, no caso que as pessoas costumam falar na via, fofar a brita. Sempre quando for utilizar essa atividade, usar a parte da saprema apontada para frente para não ter choque contra o trabalhador. Aplicar a mão dessa postura, tá? Com o dedo já apoiando, e a outra mão não muito distante, a distância aproximadamente no máximo 1 palmo. Posição com a perna entreaberta, não muito, somente a largura do ombro. Nós vamos posicionar a alavanca, tá? Levantar até o ponto, olhando para baixo, bater na brita e fazer a força lateral, até fofar a brita como um todo. E assim repetindo diversas vezes em toda a extensão do dormente. O gadanho, ele tem um ponto de equilíbrio. Se a gente pegar aqui é o seu local, o ponto de equilíbrio dele, e algumas ferrovias o denominam como garfo ou forcado, que na MRS a gente denomina como gadanho. Como que ele vai ser utilizado? Após ter fofado a brita, utilizando a lateral do dormente, tá? E com o apoio do pé, fazer a remoção da brita, tá? Esse tipo de movimento com gadanha é proibido porque pode haver prensamento de membros. Qual a atitude correta e a forma correta de fazer?
sempre utilizando o músculo maior, a perna, para a remoção da bica sobre o trilho. Retirada dos tirefons, ferramentas, tirefonadeira. Retirada das fixações, aqui no caso a retirada dos tirefons. Com a máquina tirefonadora, né, e para que a gente executa ela, tem diversas etapas antes, que nós vamos estar dando alguma instrução sobre o equipamento. Né? A máquina tirefonadeira, primeiro caso, ela deve ficar, né, equilibrada. Nesse caso aqui, o equipamento fica caindo. Onde que eu faço essa parte do equilíbrio? Através desses dois parafusos. Esses dois parafusos são para regulagem do equilíbrio do equipamento, bem como a rotação dela, que ela deve estar também através de um prumo em nível, que nós vamos fazer na cabeça para conferir. Folgando os parafusos, faz a regulagem e aperta novamente. Com o prumo, nós verificamos o sentido de rotação do equipamento, que é feito naqueles dois parafusos de regulagem. Então, o que eu vou fazer? Regular a questão da rotação, ou seja, o transversal do equipamento. Outra coisa também, sempre com o equipamento posicionado no tirefon, nós vamos fazer a regulagem do longitudinal. Né? Estou pegando aqui num ponto, repara que o eixo está em desalinhamento com o prumo. Como que a gente tem que fazer? Regular ali, no caso, nós vamos regular através da cruzeta. Tem que fazer o rebaixamento da cruzeta ou trocar uma cruzeta mais baixa para fazer esse nivelamento. O que acarreta esse tipo de erro? Primeiro, danifica o rolamento e o retentor de óleo da base do eixo, desgasta a ponteira do eixo, alarga e desgasta a castanha e estraga a cabeça do tirefon, que o pessoal adota falar roletado, tá? Que perde a tração. Deve-se utilizar o soquete ou castanha para o tirefon apropriado. Só pode fazer a substituição da castanha com o equipamento desligado. Utilizando um nylon, fazer a fixação do mesmo. Não é para utilizar nenhum material metálico, que pode pegar na calça, enroscar e criar um acidente. Retirada dos grampos, ferramentas adotadas, aplicador ou extrator de grampos. Para a remoção dos grampos, usar a ferramenta adequada, extrator de grampos. Não utilizar marreta para a retirada dos grampos, exceto em placas acidentadas, placas adaptadas, grampos PR601 e placas de MV onde o extrator não se encaixa. No caso de utilização de marretas, os colaboradores envolvidos na atividade deverão ter um espaçamento mínimo de 5 dormentes e usando força moderada. Deverão ser verificadas as condições das marretas utilizadas, considerando encabamento e rebarbas. Estar atento para que as placas não sejam danificadas durante a utilização de marretas. Dando continuidade às nossas atividades, vamos fazer a retirada da fixação elástica com a utilização da ferramenta que é o extrator de grampo. Nessa atividade, prestar atenção, colocar os cotovelos de forma fechada, onde que eles serão o freio para a atividade e fazer a força, sempre posicionando uma perna na frente, outra atrás, que ela vai servir de amortecimento caso venha acontecer alguma anormalidade. Retirada das placas. Para eliminar o risco de prensamento de membros, deve-se utilizar a ferramenta mão de anjo nas etapas de retirada e aplicação das placas de apoio. Com a utilização da mão de anjo para a retirada da placa, a postura também é adequada, a coluna tem que estar reta.
Para a próxima etapa, que é a retirada do dormente, nós vamos utilizar essa ferramenta chamada tenagem dupla. Atento para o batente, que evita prensamento de mão nessa região, a mola que vai voltar, retornar à posição, bem como as pontas que devem estar bem afiadas, para fazer um bom tracionamento no dormente e evitar que ela venha se soltar e danificar ou machucar alguém. Com a utilização da alavanca, vamos posicionar o dormente no vão limpo e com o tenaz a gente faz a retirada da caixa. Nessa etapa, deve-se ficar atento à postura e ao esforço excessivo. Com a utilização da alavanca e os gadanhos, nós vamos abrir a casa, melhorar a condição para a entrada do dormente novo. Todos os dormentes de eucaliptos novos adquiridos pela MRS virão identificados, informando o lado de aplicação. A parte identificada deverá ser aplicada para cima. Tal procedimento visa garantir que o lado da peça com maior propensão ao fendilhamento seja aplicado para baixo, para evitar acúmulo de água nas possíveis fendas que vierem a surgir, causando apodrecimento prematuro da peça e perda de resistência mecânica. No caso da data da aplicação, o lado indicado apresente empeno ou defeito, deve-se aplicar o lado mais perfeito. A movimentação do dormente deverá ser feita em dupla. Os dormentes não poderão ser movimentados utilizando as próprias mãos. Após a regularização da casa, posicionar o dormente novo no local. Com a utilização da alavanca, sapremar o dormente e com o gadanho fazer o calçamento do mesmo. Para a aplicação da placa, utiliza-se também a mão de anjo e com o auxílio das alavancas, saprema-se para o posicionamento da mesma. Aplicação do grampo na placa. No momento da aplicação do grampo na placa, ficar atento de forma que a placa não tenha folga para o lado externo e toda a folga esteja para o lado interno e que ela esteja quadrada, totalmente apoiada ao trilho e posicionada, centralizada ao dormente. Aí a gente faz a aplicação da mesma com a alavanca de aplicação de grampo. Outro detalhe é que o grampo ele tem que estar totalmente aplicado. Para quê? Para manter a pressão adequada no trilho. Outros grampos, tipo o Denic, ele tem que estar todo empurrado de forma que a base do grampo esteja apoiada no trilho e o Fast Clip, as pontas têm que estar posicionadas até estarem juntas com o isolante. Todo grampo tem que ter toda a aplicação de forma que garanta a pressão necessária para segurar o grampo na sua plenitude. A importância da regulagem e ajuste da máquina de furar dormente antes da aplicação. Vale ressaltar que o ideal é que o dormente já venha furado em um estaleiro com um gabarito que faz com que as forças de tirefon fiquem uniformes. Quando for furar no campo, nós temos que escolher a pua adequada para o tirefon. Nesse caso, uma pua de 3/4 para o tirefon de 24 mm SS8. Outras coisas importantes do equipamento é a guia de furo. Qual a função da guia de furo? Centralizar a furação em relação ao furo da placa. Não pode ficar sem guia. A furação sem guia, além de danificar a broca, faz a furação na posição errada, que muda a bitola da via. Também tem dois padrões para o tirefon de 24, que é essa, e uma mais estreita, que é para o tirefon de 22 mm. A profundidade da furação, quando eu medir com o tirefon, ela tem que ser o suficiente para a penetração total do tirefon.
Claro que aqui ainda vai estar posicionada mais uma placa. Duas regulagens que tem que ser feita no equipamento é também que nem a máquina de Tirefon, posicionada dentro do furo. Eu tenho que olhar tanto na posição longitudinal com o prumo, como na transversal aqui, que é olhada na parte da frente. A máquina tem que estar prumada nos dois sentidos. Onde é feita a regulagem? A regulagem no sentido do prumo nessa posição é com esse parafuso. Tem a porca e o parafuso aqui desse lado, onde que eu levanto ou abaixo para fazer a regulagem do longitudinal. Para o transversal, que é nesse sentido, com o prumo nessa posição, eu folgo esses dois parafusos. Esses dois parafusos me permitem, além de eu fazer essa regulagem, posicionar a máquina para ela estar em equilíbrio também. Esta é uma das últimas etapas da substituição dormente, ou seja, nós vamos realizar a socaria. Para a socaria correta, nós temos que observar alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é que o conjunto de vibradores devem ter 2 vibradores com a ponteira direita e 2 vibradores com a ponteira esquerda. Para que a gente faça a socaria, vamos fazer a marcação da forma de trapézio. Socaria aqui, nessa posição, para o outro lado, dessa forma, criando a forma de trapézio. Socaria aqui e socaria aqui. Outra coisa que temos que observar também, para a utilização do vibrador, a luva correta é a luva anti-vibração. Não pode trabalhar com a luva comum, porque ela danifica as junções da mão do colaborador, ok? Quando do início do trabalho de vibração, o motor deve estar o mais longe possível dos trabalhadores. Para quê? Para evitar ruído e que venha prejudicá-los. Antes do início da socaria, colocar o vibrador sobre o trilho, ele tem que apontar para o lado da ponta. Ele quer ir para o lado esquerdo, porque a ponteira é esquerda. Iniciando a atividade, posicionar o vibrador, vai socando, fazendo movimento de rotação, e a vibração vai levando para a parte de baixo do trilho. No caso, a socaria deve ser feita em toda a extensão da cabeça e 20 centímetros para o lado interno. No caso da postura, por essa ser uma lâmina esquerda, mão esquerda no punho de trás, mão direita no outro punho. No caso, para o lado interno, efetuar a limpeza e socar somente os 20 centímetros próximo ao trilho. Bitola larga não se pode socar a parte central do dormente, somente 20 centímetros a partir do trilho. Além desse equipamento, motor Jackson que a gente está usando com vibradores elétricos, podemos adotar também outro equipamento cadastrado no book da MRS, que é o da Geismar, o VPS. Esse equipamento também é um equipamento semi-mecanizado, da mesma forma que este. Esta é a nossa última atividade dentro da recomposição do lastro. Nós vamos tirar a brita sobre o dormente e sobre a fixação, bem como a recomposição, deixando ela no nível do dormente. A recomposição do talude também faz-se necessário. Após a última etapa da substituição do dormente, concluímos assim o vídeo de treinamento de substituição do dormente. Agradecemos a sua atenção e até o próximo vídeo da MRS. Muito obrigado.